João, ganda maluquice que Diz temos o já que tens a muitas dizer. vezes. Yeah, ganda maluquice. Yeah, Olha, e acho que não vou cortar, acho que já vai yeah, ficar. yeah. Não cortes, deixa Olha, ficar. Deixa ficar. vamos deixar ficar. Então, vamos começar pela pergunta que é, António, se alguém te dissesse que há 5 anos atrás íamos, ou ias, neste caso, porque não me conhecias, ias começar um podcast sobre empreendedorismo, mindset, desenvolvimento pessoal e por aí fora, o que é que terias respondido? Pá, a maior parte das pessoas passa a vida a seguir um caminho e eu sinto que nunca para questionar esse caminho, estás a ver? Ou seja, as pessoas estudam, trabalham, formam-se e nós somos duas pessoas que decidimos questionar. E o caminho normal, né, o caminho que nos é ensinado pela normalidade da sociedade, percebemos que isso não chegava para nós. E este podcast não é sobre sucesso rápido, até porque nós não estamos nesse sucesso rápido, nós estamos em fase de construção, né? Aliás, este podcast está em fase de, de construção, o que é uma coisa super engraçada. Esperamos ainda melhorar isto muito, muito. Epá, e por isso, olha, para todos os que nos vão ver, bem-vindos ao Petamind, é o nome do podcast. E António, vamos começar pela pergunta inicial. Se há 5 anos te dissessem que ias começar um podcast 5 anos depois, o que é que dirias? Olha, João, eu até já tinha refletido um bocadinho sobre esta questão e não consegui encontrar uma resposta. Eu acho que a primeira reação que iria ter é pá, nem penses nisso. Porque o meu objetivo, a minha cabeça, o meu estado de consciência estava num lado em que não me permitia ter a ambição sequer de pensar em fazer, quanto mais em fazer. Eu acho que era um bocadinho por isso, sendo sincero, era isso. E tu, João, o que é que tu pensavas, o que é que tu dirias? Para mim era impossível, nunca na vida. Só o facto de ter uma câmara à frente, epá, assustava-me muito. Não, só o facto de estar aqui e olhar para este bocadinho de câmara aqui, para já ficava já nervoso, não sabia o que é que havia de dizer, não sabia o que é que havia de fazer, não sabia se sabia de olhar para a câmara, sabia de olhar para ti, sabia de olhar para outro lado qualquer. Eh, e é engraçado porque isto é até um sinal de evolução, não é? Eh, e agora que olho para trás, 5 anos para trás, e eu era aquela pessoa, e agora estou aqui no primeiro episódio, sinto-me à vontade para falar contigo e para partilhar estas coisas com o mundo. Na verdade, deixa-me a pensar do o que é que será possível no futuro, estás a ver? Num futuro em mudança. Yeah, é isso. Identificas-te com isso? Completamente, completamente. Eu acho que é mesmo. O processo de construção também tem essa parte maravilhosa que é nós irmos questionando e pensar para onde é que nós vamos. E nós, se calhar, até estamos a imaginar que daqui a 20 episódios isto vai ter um aspecto super pro, mas se calhar isso vai acontecer daqui a 10 ou se calhar só daqui a 30, mas estamos sempre a pensar lá mais à frente. Eu acho que é isso que é interessante, que o que traz também este processo de construção, não é? E que, pronto, que nós estamos aqui a propor e também um desafio muito grande, propor-nos a partilhar com toda a gente todo este processo de construção, este processo de autoaprendizagem que vamos fazendo, este processo de aprendizagens de como é que isto tudo se faz, os detalhes, as ferramentas, etc. É É verdade. quase. Este podcast vai ser quase um diário, né? Vai ser um Yeah, diário calhar nosso. Eu acho que é Em um bocadinho isso, é construção, um em bocadinho isso, desenvolvimento. é um bocadinho isso, é um bocadinho isso. Yeah. Olha, agora que as pessoas já sabem o que é esperar deste podcast, podemos iniciar, entre aspas, já iniciamos, não é? Mas podemos iniciar a nossa conversa propriamente dita. E, e hoje eu já dei aqui uma miré, uma introduçãozinha sobre o que é que íamos falar, que é um problema base que eu considero que existe na sociedade, que é um modelo que ninguém costuma de questionar. Eh, que é aquele que eu disse, do estudar, do arranjar um trabalho que de preferência tenha a ver com o curso que nós tiramos, né? Exatamente, Às exatamente. vezes existe esse condicionamento, uma pessoa era nova, o cérebro ainda estava em desenvolvimento, mas a pessoa teve de escolher esse curso e depois tem que trabalhar ali e tem que se reformar e tem que usufruir de uma pensão, porque sempre foi assim, porque toda a gente entende que é assim e a sociedade entende que é assim. O que é que tens a dizer sobre este modelo tradicional? Isso está super enraizado, porque nós acabamos, no fundo, por repetir os padrões que nós vemos dos nossos pais e dos nossos avós, e foi isso que nos foi ensinado, não é? Eu sou do tempo, esta frase às vezes não é muito bem entendida, eu sou do tempo em que o grande objetivo era ter uma licenciatura, mesmo que não fosse aquela história de é mesmo aquilo que eu quero, não, as minhas notas afinal só dão para não sei o quê, então isto vai ser um mal menor.
e as pessoas tinham muito isso enraizado na perspectiva de fazer aquele emprego, de ter aqueles estudos, ter a tal licenciatura para ter um emprego estável, que lhes desse a garantia de construir uma família, etc, etc, para depois pensar mais na reforma, e a vida das pessoas limitava-se um bocadinho nisso. E depois isto O leva-nos a um estável. problema. Mas essa estabilidade depois também leva-nos a outro tipo de problema, não é? Que é o que é que nós preferimos? E eu acho que também foi por aqui que isto começou a ser um bocadinho disruptivo, este tipo de vida para nós. Nós preferimos apenas a segurança ou apenas a liberdade? Queremos abdicar da nossa liberdade para ter só aquela segurança, ter um emprego seguro, como nós hoje em dia sabemos, cada vez isso é menos que existe, não é, João? Isso esta dicotomia entre liberdade e segurança também é uma questão que põe Isto muitas pessoas a começa pensar. quase por aquela definição de o que é seguro, né? O que é seguro? Exato, Eu exato, posso ter exato. um emprego, repara, posso ter um emprego que ao longo da vida, sei lá, no final da vida pode me dar 400, 500 mil com a inflação euros. Ahm, e a maior parte considera isso seguro porquê? Por causa da rotina do vencimento. Ou seja, é sempre estável, é sempre àquele dia e à partida adquire. Então, se o pessoal for funcionário público, que era o meu caso, aquilo é impecável porque a função pública só precisa de aumentar impostos para pagar ordenados. Não tem outra fonte de receita. Ahm, mas, e voltando um bocado atrás, o que é mais seguro? Estes 500 mil? Ou se calhar tu construís a tua independência, tu tens capacidade de aprenderes, de desenvolver novas capacidades, novos skills e implementares e dar-te a adaptabilidade que tu consegues num mundo cada vez mais em mudança. O que é que para ti é mais seguro? É, eu neste momento é a mudança. Eu neste momento é desenvolver mais skills, desenvolver mais capacidades, e também entrar é um bocadinho um lugar comum, aquela história do desconforto e tal, mas de facto é verdade, e isto é uma prova disso, não é? Este podcast é um bocadinho essa prova também. Nós queremos mais, nós abdicamos dessa segurança tradicional, claramente, e nós já vamos partilhar um bocadinho das nossas histórias pessoais, um bocadinho mais à frente neste podcast, e vão perceber isso. Nós abdicamos por completo dessa nossa segurança que tínhamos para entrar num mundo diferente em que os desafios são maiores, não é? E às vezes até mesmo um bocado contra a tal pressão social, que eu acho que felizmente de alguma forma não é tão, não se sente tanto como eu sentia, por exemplo, na década de 80. Aquela pressão Sim. social para a estabilidade, porque hoje em dia aquele emprego para a vida já não é tanto uma realidade, não é, João? Não achas? Não concordas comigo? Já não é aquela história, mesmo na própria função pública, os novos pessoas que entram para a função pública, muitos deles já têm um tipo de contrato, já não é aquela estabilidade que era antigamente. Eu a seguir posso também, tu já disseste, já tocaste aí que vamos falar nas nossas experiências, eu posso partilhar também aqui algumas experiências que eu tive, mas eu acho que principalmente estas novas gerações, possivelmente a geração que agora tem 50, 60 ainda não, mas eu entendo que as novas gerações. Tu és uma exceção, António, tu és uma exceção, tu és uma pessoa muito à frente. Mas eu acho que estas novas gerações eu acho que já não ligam a isso, sabes? Eu notei essa diferença geracional. Ah, eu notei muito. Mas já vamos desenvolver, já vamos desenvolver. Já, já, Então já. falámos de segurança e liberdade. O que é que tens a dizer sobre isso? Liberdade. Porque a segurança está no oposto da liberdade, muitas vezes. Exato. Pois, nesta perspectiva que nós estamos aqui a desenvolver, sim. Liberdade. O que é que eu posso dizer sobre a liberdade? Porque a liberdade é uma coisa tão vasta, não é? Mas não pensando tanto nas questões das liberdades e garantias para a sociedade prosperar e nós nos podemos organizar junto uns com os outros. Neste caso, estamos mais a falar na liberdade que é eu poder ser mais dono do meu tempo e das minhas opções. Eu acho que é um bocadinho por aí. Eu sinto isso, foi uma das coisas que eu ganhei, foi ser mais dono do meu próprio tempo, ter o privilégio de ter a minha agenda organizada em função das minhas tarefas, das coisas que eu preciso de fazer para as minhas atividades, mas também poder ter os meus momentos de lazer, se calhar fora de horários que as pessoas têm aquele trabalho tradicional, não podem ter. Não podem ter. Exato. E eu acho que isso é muito interessante. Eu ia dizer mais qualquer coisa sobre isso, mas agora esqueci-me. Portanto, João, digo Então, a posso mesma introduzir aí um coisa, pode ser conceito? que eu me lembra. Posso introduzir aí um conceito? Força aí, força aí. Esta vai ser inesperada. Para ti, disciplina traz liberdade ou não?
Claro. Porque há muita esta confusão. Há Claro. muita confusão de se eu me obrigar a ser disciplinado, a ver se eu consigo dar-me a entender. Se eu conseguir, se eu me obrigar a ser disciplinado, eu estou a perder liberdade. Há muito este entendimento. Eu acho que é o oposto. Eu acho que é o oposto, que é se eu me obrigar a ser disciplinado, eu no futuro vou ter aquilo que eu quero a nível de liberdade, seja liberdade geográfica, temporal, espacial, financeira, o que eu quiser. Mas Ahm, desculpa, eu acho que isso vai ter uma coisa muito engraçada. Talvez tenha a ver um bocadinho com o teu passado, também essa questão da hum, disciplina, sim, mas também tem muito a ver com uma forma como as pessoas são educadas, em que a disciplina é associada a fazer as coisas que as pessoas não gostam de fazer porque é assim, ponto. E sobre a disciplina que eu te digo, o sucesso advém da disciplina, ponto. A liberdade advém da disciplina. Se eu não for disciplinado nas tarefas que tenho que fazer como empreendedor, estou tramado, não vou a lado nenhum. Portanto, esta tal liberdade que eu posso dizer que tenho hoje em dia, eu não sei se estavas aí um bocadinho por aí pela questão da disciplina, mas eu é acho isso que mesmo, é isso mesmo, seria é um isso mesmo. bocadinho isso, não era, João? Acho que sim, eu acho que Tu, sim. tu, tu tens a tua liberdade porque foste disciplinado. Tu percebeste aquilo que gostavas, identificaste aquilo que gostavas, né? Porque muitas vezes nós precisamos de identificar aquilo que gostamos e para mim identificar aquilo que gostamos é um simples exercício de exclusão de hipóteses. Eu não gosto disto, eu não gosto disto e vou aos poucos experimentando até chegar àquilo que eu eventualmente gosto de fazer. E quando eu descubro o que gosto de fazer, eu consigo ser mais disciplinado. Mas eu às vezes vou ter que fazer aquilo tantas vezes que não me vai dar gosto, apesar de eu gostar de fazer alguma coisa, né? Por exemplo, eu posso gostar de jogar futebol, mas se eu tiver que jogar futebol 4 horas seguidas, provavelmente a partir da segunda hora vou estar cansado. Não vai apetecer jogar futebol. E isto é um bocado como tudo o resto na vida. Mas tu tocaste nos pontos. Eu acho que a disciplina está ligada com com a liberdade. Eu acho que a nossa sociedade não encara isto de uma forma também muito. ahm, no sentido de que não se fala abertamente do porquê que uma pessoa deve ser disciplinada. E acho que hoje cada vez O que é que mais será? também está. O que é que será que não se fala? Mas disciplinada não é disciplinada no sentido de fazer o que os outros te dizem. É disciplinada no sentido de voltamos atrás, identificar aquilo que tu gostas, e aquilo que tu Certo? queres e Mas montar o porquê? plano e seres disciplinado com esse plano. Eu agora estava a ter aqui um pensamento talvez um bocadinho disruptivo relativamente a isso, e porque eu estava a agarrar nisso na história do questionar. Ou seja, a ver se eu me faço entender aqui a ponte. Se eu for disciplinado com coisas que eu sei que me vão dar sucesso, eu vou ter a capacidade de questionar. Então, mas porquê é que eu hei de continuar a fazer aquilo que me ensinaram a fazer, a estudar, a fazer o curso, a ter o emprego, a ter aquela tal falsa segurança que nós já falámos, e porquê é que não hei de questionar isso tudo, mas através da disciplina? Não sei se a volta está aqui muito tricky, se não, mas não sei se me faço entender, ok? Porque eu acho que Corrijo-me se estiver enganado, tu estás a dizer que na escola ensinam o tipo de disciplina errado. Ensinam a disciplina do ser obediente e não a disciplina ora, é do. isso, exatamente, ok? E é pá, João, isso, olha, vou já levantar aqui um bocadinho o véu. Há de ser um episódio só sobre essa temática da educação. Eu tenho uma E não vai perspectiva chegar, muito né? E não vai própria, chegar. mas hoje não vou desenvolver muito isso. Não, olha, era só um podcast só para falar desta questão. Mas é verdade, isto é. O, o sistema de ensino hoje continua a funcionar como funcionava na década de 50. Expositivo, ponto. Não pensem, interpretam, leiam e respondam, ponto, aos alunos. Porque um aluno que faz muitas questões, um aluno que levanta muitos problemas, que põe muito em causa a forma de ensinar, é um aluno que não é bem aceito. Já acredito que haja alguns professores que já tentam, mas o sistema em si leva para que isso aconteça. Portanto, essa tal disciplina que tu estavas a dizer, a disciplina do ser obediente, e não é E, dessa e que nós estamos porquê? a falar. Achas que ainda se preparam trabalhadores? Eu acho que se Porque, calhar repara, é isso que se. erradamente, Ou seja, não é? não se fazem empreendedores, fazem-se trabalhadores.
E podemos voltar até ou seja, o sistema de ensino não está adaptado à pessoa. eh, Embora já haja aí algumas exceções que não vale a pena entrar nelas, há aí algumas coisas interessantes. Mas o sistema Sim, escolar já há basicamente coisas a continua a nível formar educativo. trabalhadores. Já há sistemas educativos que põem isso completamente de lado e que põem os miúdos a pensar. Que é aquilo que eu acho que as escolas não. Porque é isso que tu dizes. Mas eu acho que é um bocado paradoxal. Porque o próprio modelo da sociedade está cada vez mais a exigir que as pessoas sejam empreendedoras. Mas depois não preparam as pessoas para serem esses empreendedores. Mas, Continua um modelo mas porquê? de educação. Mas porquê já agora? Podes fundamentar porque é que hoje em dia cada vez se preparam. Ou melhor, porque é que hoje em dia a evolução está a preparar as pessoas? Ou deveria. O enquadramento é que as pessoas deveriam estar a virar-se para o empreendedorismo e continua-se no modelo antigo. Porquê? O modelo antigo está esgotado. E a gente vê isso, não é? Cada vez mais a flutuação das pessoas no mercado de trabalho é muito grande, não é? As pessoas já não têm aquelas. E nós vemos as gerações mais novas, e só para fazer aqui um ponto, nós somos quase da mesma idade. Não é? Eu sou da idade dos. Só que não, só que não. Isso vai tornar Não, este podcast muito interessante porque vamos ter aqui diferenças geracionais. é, Eu é, tenho é verdade. 34 anos, tu tens quantos, António? 50 e 7, 57. 57. 57, quase 60. Mas Faço eu acho 60. que isso é uma qualidade do podcast. Eu acho que isso vai ser muito interessante porque podemos debater aqui diferenças geracionais. Yeah. Exatamente, sem dúvida. Mas voltando àquilo que estava a dizer, e nós vemos isso, não é? Porque cada vez há mais empregos precários, contratos a termo, há cada vez menos aquele emprego para a vida, que também não é desejável, talvez, na perspectiva do empreendedor, não é? Eu neste momento não Uhum. sou empregado de ninguém, não é? Tal qual como tu, João, não é? Agora, hoje em dia educa-se os jovens e as crianças para esse mercado de trabalho, com o mesmo modelo de educação que se praticava na década de 50, 60 e 70, não é? E 80, que eu apanhei na década de 70 e 80, mas depois a organização social já não absorve este tipo de pensamento. E depois Eu os acho, eu miúdos. acho que ainda, eu Diz. acho que ainda há aqui outro fator que é uma das características de um empreendedor é a facilidade de adaptação e de mudança e de constante adaptação, é o que eu quero dizer. E eu acho que o mundo, mais do que nunca, está para isso. Não está para a obediência cega, porque quando tens, quando tu és bom a obedecer e fazes trabalho não qualificado, tu has de estar sempre ali com uma qualidade de vida mais ou menos, salvo algumas exceções, mas à partida a qualidade de vida há de ser mais baixa, né? A nível de vencimentos. A probabilidade é que se trabalhe para outras pessoas a fazer trabalhos manuais e repetitivos e que por causa disso o ordenado seja relativamente baixo. Mas quando ensinamos as pessoas a empreender, ao mesmo tempo estamos a tornar o mercado de trabalho mais adaptativo, mais competitivo e com menos, ou seja, os trabalhadores têm menos medo do despedimento porque há uma maior capacidade de adaptação. E eu acho que isso é muito bom para um país. Quando nós vemos que há N instituições que têm medo de. Isto agora já vai ser uma veia mais liberal minha a falar, mas quando, quando nós vemos que há N instituições com medo de despedimentos, o que nós estamos a dizer na prática é que a sociedade é pouco adaptada. Tem pouca capacidade de adaptação, não é pouco adaptada, tem pouca capacidade de adaptação, é o que eu quero dizer. E voltamos à base, que é a educação, na minha opinião, e, e é por causa disto que nós, e acho que agora posso falar por ti, eu acho que é por causa disto que nós defendemos tanto o empreendedorismo, porque dota as pessoas com capacidades, torna a sociedade muito mais competitiva. Eu, na minha opinião, agora não sei se é tua, mas eu, na minha opinião, acho que as desigualdades baixam quando há várias pessoas a competir pelos mesmos uh, serviços, pelos mesmos, ou seja, em fornecer esses bens e serviços à sociedade, quando há mais competição, há mais qualidade, há preços mais baixos, há maior capacidade de adaptação e eu acho que isso é bom na sociedade. E nós tentámos resumir, se calhar aqui de uma forma um bocado baralhada, mas tentámos resumir porque é que somos pró-empreendedores e porque é que este podcast vai ser um podcast virado para o empreendedorismo. Um, para ver se depois chegávamos
à nossa situação de vida, né? Quem nós somos, como é que chegamos aqui, porque é que defendemos o empreendedorismo e porque é que gostamos de falar abertamente sobre isso, porque ao fim e ao cabo é um bocado a base da nossa vida. Yeah, Queres é falar isso sobre mesmo. isso, António? Ah, para tentar resumir um bocadinho, não é? Aquilo que nós temos estado aqui a dizer. Eu acho que essencialmente o que nos levou a fazer tudo isto foi a nossa vontade de questionar e de. Epá, perdão, vou voltar atrás. Ou seja, quando nós estávamos em processo de construção deste podcast, uma coisa que ficou claramente, construção mental, e estávamos a conversar um com o outro, uma das coisas que ficou super claras é que nós não queríamos ter aquele posicionamento do guru. Queríamos fazer Sim, uma coisa crua, real, exatamente. natural, sem filtros, como se pode dizer de uma forma mais simplista. E porquê? Porque nós também achamos, por outro lado, que a nossa experiência, que estamos a viver neste momento e estamos a construir os nossos negócios, podem, de alguma forma, ser importantes para alguém, ou tocar alguma sineta, ou despertar alguma consciência, ou ressoar no coração de alguém, alguma coisa que a gente partilha aqui. Sempre naquela perspectiva de questionar sempre tudo. Sempre questionar, não de uma forma destrutiva, mas de uma forma positiva. Um, e por isso é que nós começámos por esta questão toda tão institucional, da educação, etc, etc, porque nós percebemos, de gerações diferentes, mas percebemos e culmina naquilo que tu estavas a dizer. O sistema educativo continua arcaico para aquilo que a sociedade hoje exige, que é uma maior adaptatividade, como tal, tu muito bem disseste, João. Eu acho que isto acaba por resumir um pouquinho aquilo que nós dissemos, a nossa ideia. Não achas? Olha, vou reforçar aí, acho sim, senhora. Eu vou reforçar aí uma coisa que tu disseste, que é um dos nossos objetivos, há vários, não preciso estar aqui a elencá-los todos, mas um dos nossos objetivos com este podcast, e eu tenho especial gosto nisso, é mostrar o caminho às outras pessoas. Porque se, se nós olharmos para uma floresta e ela estiver completamente desorganizada, ninguém tiver ido lá cortar as ervas daninhas e aquilo estiver tudo tapado, a primeira pessoa que lá passar vai ter um caminho mais difícil, vai se arranhar ali em algumas silvas, mas a pessoa que vier atrás já vai ter ali umas ervasitas cortadas. Pode não ter todas porque a pessoa só passou, não deu ali com nenhuma katana, mas a pessoa que vem atrás já vai ter algumas ervas cortadas. E quanto mais pessoas passarem naquele caminho, maior vai ser a facilidade que a pessoa que vem atrás tem em fazê-lo. E Exatamente. então, um dos objetivos que eu sinto que também o tenho cá dentro é nós mostrarmos às pessoas o caminho que nós estamos a fazer e se as pessoas escolherem que é aquele o caminho que querem fazer, sentirem-se livres para fazer aquele caminho tendo um exemplo. Porque quando nós temos um exemplo é mais fácil, não é? Eu acho que isso é até um. Agora, se calhar, vou ser pouco modesto, mas eu até acho que isso é um bocado nobre, né? Ajudar os outros. Mas eu acho que isso vai. E se calhar, de alguma forma, isto reflete um pouco onde é que nós nos encontramos, não é? Que eu, pronto, não vou já estar a falar nisso, mas agarrando nisto que tu estavas a dizer, João, dessa parte nobre, que realmente também é muito importante, sem preciosismo, sem nada dessas questões de, de ego, mas é mesmo aquela coisa, eu faço este caminho, tive estas dificuldades, o que vier atrás já sabe que essas dificuldades existem, já está mais bem, já está melhor preparado para as enfrentar aquele, tu estavas a dizer muito bem das ervas, das ervinhas. João, e E olha, agora talvez acho que já é diz. possível entrarmos na nossa história, era o que eu te ia dizer. Yeah, Não sei era se isso estavas que eu em ia te sintonia. desafiar. Fala-me de ti, quem é que és Impecável, tu, na realidade? impecável. João, estás aí com esses fones e eu aqui sem. Olha, eu tenho óculos, tens fones. Exato. Não são aqueles da meta, não. Não, Olha, tá, são mesmo verdadeiros. mas vamos começar por onde nos encontramos. É engraçado porque o nosso percurso foi caricato. Acho que não há muita gente que se encontra e que desenvolve o tipo de amizade que nós desenvolvemos em eventos de desenvolvimento pessoal. E nós conhecemos num evento de desenvolvimento pessoal.
Uh, aquilo foi, ou seja, aquilo, quando eu digo aquilo é a nossa conversa, a nossa conversa foi logo, acho que extremamente construtiva, deu para perceber as ideias de ambos os lados e deu para desenvolver aprofundar a nossa relação, é o termo correto. Um, e se calhar, permite que me faça esta pergunta. Qual foi o teu caminho até chegar já àquele evento de desenvolvimento pessoal? Epá, João, desde 1968. Não, vá, atalhado, atalhado. Atalhado. Não, não, então, para enquadrar um bocadinho ao encontro aqui da nossa temática, como é que eu deixei de ser um assalariado para ser um empreendedor, não é? É um Isso. bocadinho esse sentido dessa questão. Olha, geralmente há sempre um fator que nos empurra. Eu já há algum tempo, eu sou fisioterapeuta, minha formação base, tenho um alojamento local, sou empreendedor de negócios e durante muitos anos era exclusivamente assalariado de fisioterapia. Trabalhava numa grande clínica e que já estava super descontente, estava farto daquilo, daquele horário repetitivo, já punha tudo isso em causa. Na altura era agente Bimbi também, portanto já havia sempre uma certa veia minha de fazer mais alguma coisa uh, por mim próprio, de uma forma de empreendedor, mas muito, muito incipiente, como por exemplo agente Bimbi em part-time. E felizmente, na altura da pandemia, houve um despedimento coletivo. Na altura, para mim, foi um grande desastre, porque de repente eu, na altura, era casado, tenho ainda 2 filhos, tinha uma casa, etc, etc. Vou ser despedido, o que é que vai ser da minha vida? A tua sensação foi que o chão te tinha saído dos pés, não Completamente pânico. é? E Pânico. pergunta, e Hã? saiu ou não? E saiu, Hã? foi uma percepção ou foi uma realidade? O pânico saiu. É isso que estás-me a perguntar, se do pânico. Se foi uma percepção tua, ou seja, se o chão ter saído debaixo dos Não, teus não pés foi uma saiu nada. percepção ou se foi uma Não, realidade? não, não, não. Foi uma percepção errada. Porquê? Porque eu de repente tive a oportunidade de fazer aquilo que tanto queria fazer, mas nunca tinha tido coragem de dar o passo em frente, que era me despedir, não é? E tornar um caminho apenas exclusivamente e só de empreendedorismo. E foi isso, este acontecimento que me fez chegar a hoje. Isto já foi na altura da pandemia, portanto, já foi isto foi em final de 21, início de 22, portanto estamos em 26, eu desde esta altura sou 100% empreendedor. E não estou nada arrependido, porque ganhei aquela tal liberdade que há bocadinho falava atrás. Não é? E isto é muito engraçado. Portanto, o meu gatilho, porque tinha a falta de coragem de dar o passo em frente, mas o meu gatilho foi o despedimento. Eu fui empurrado. Felizmente despediram a malta toda. Não, Felizmente. não fugiu, não fugiu, não Ou fugiu o chão. seja, ou Não fugiu seja, o chão. se voltasses, vamos supor que tens aí um botãozinho de voltar atrás no tempo, Rewind. ai, sim, uma travel Rewind. machine, uma máquina do tempo. Sim, Tens aí uma sim. máquina do tempo, voltavas atrás, aos tempos de Covid, e àquele preciso momento, e dizia-te assim: olha, tens aqui a bifurcação, não vai haver nenhum despedimento coletivo desta vez. Neste preciso momento não vai haver nenhum despedimento. Podes despedir-te ou podes continuar, sabendo que o teu despedimento daria origem ao teu caminho atual. Essa Qual era a tua resposta decisão? essa é É fácil, fácil, tu não é? sabes, João. É Claro, fácil. então achas? Claro que Mandava sei, aquilo claro às que sei. couves. Eu estou a desafiar-te aqui. Era logo, Estou a era logo. desafiar-te aqui para que as pessoas percebam. Mas isso é fácil e isso vai cair numa questão que é a tomada da decisão. Que só a questão da tomada da decisão é um assunto para um outro podcast, que é o medo que dá à tomada da decisão, porque a gente só sabe se a decisão é certa ou errada depois de a tomar, que é tramado, Dá muito medo, não é? Dá muito medo. tramado. Mas E agora acho que fala um deixaste aí bocadinho. É isso, acho que deixaste aí a ponto perfeita, porque tu tiveste um impulsionador externo, eu não tive nenhum impulsionador externo, eu fiz a academia, né? Entrei em 2010 na Academia Militar, segui a carreira de oficial da GNR e ao longo da carreira eu gostei muito do que fiz, numa fase mais inicial, mas quando os anos foram passando, o que eu notei em mim é que, de certa forma,
a minha ansiedade ia aumentando, a minha frustração ia aumentando. E comecei-me a meter em projetos paralelos. Como era oficial da GNR, não podia ter nenhum projeto paralelo, a não ser que pedisse autorização e por aí fora, um processo algo burocrático que eu também não quis propriamente passar, por vários fatores, mas não vale a pena estar aqui a linká-los. Não quis tomar essa decisão de pedir autorização. Então comecei por um campo que é o campo do encontrar uma coisa que não precisasse pedir autorização. E isso levou-me ao quê? Felizmente, que é uma área que eu adoro, que foi às finanças pessoais e aos investimentos, mercado financeiro. E comecei-me a aprofundar nisso. Adorei ao ponto de depois começar a estudar determinadas empresas e perceber que adorava a parte do empreendedorismo. E isso, de certa forma, puxou-me atrás no tempo, de forma inconsciente, não foi propositado na minha vida, mas eu, quando estava no nono ano e tinha que escolher um curso, cheguei ao secundário e escolhi um. Na verdade, nós fomos àqueles psicólogos para fazer os testes, não sei Sim, se tinhas sim. no teu tempo. Fiz, eu também fiz, eu Eh, também fiz, sim. eu também fiz. Pronto, Dava e uma eu coisa fiz esse muito teste. engraçada, dava uma coisa muito engraçada. Era com a mesma probabilidade de sucesso, já me lembro o termo. Era Sim, ciências e sim, coisas relacionadas com atividades relacionadas com estar com pessoas, assistencial, lidar diretamente com as pessoas. E hoje digo claramente, é mais essa parte, porque eu sim. gosto de lidar. As pessoas, mas Mas desculpa, lembrei-me a agora ti, disto. de certa forma. Não, 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 não. Até complementa, já é bom. Mas a ti, de certa forma, tu identificas com isso que deu. Mas eu não. Porque aquilo deu-me trabalhos manuais. E por trabalhos manuais eu estou a referir-me tipo carpintaria, serralharia. Pá, eu olhei para aquilo e eu. Não. Mas Tipo, tu claramente gostas, não. Tipo, mas olha lá, mas tu gostas, há aí coisas que tu não, gostas, não, não é? não, não. Carpintarias, serralharias e assim, não. Não. Não, isso não. Há outras coisas que gosto, mas isso não. E então, o que é que eu fiz? Fiz uma coisa muito simples e muito básica, que foi peguei assim no molho de folhas, com os cursos todos e com as disciplinas, e comecei a lamber aquilo. E aquilo, eu cheguei lá assim a um certo momento e dei-me um curso que se chamava Curso Tecnológico de Administração. E tinha contabilidade, técnicas administrativas e assim umas coisas engraçadas. E eu adorei aquilo, mas foi instantâneo. Eu olhei para aquilo, vi as disciplinas e eu gosto disto, pumba, inscrevi-me naquele curso tecnológico de administração. E depois, por força da vida, né, como se costuma dizer, acabei numa coisa ao lado. Gostei do que fiz, tal como disse, nos primeiros anos, mas comecei a sentir essa angústia, essa frustração a crescer. Até que chegou uma altura, foi passado 10 anos, já era capitão e achei que chegou a um limite que não dá mais, estás a ver? O nível de angústia já era muito, o nível de frustração já era muito, já às vezes punha em causa determinadas relações pessoais e decidi tomar uma decisão, que foi a decisão de me vir embora. E esse caminho levou-me para outro extremamente interessante, porque nunca fiz tanto processo de tentativa e erro, nunca. Tem sido uma coisa Yeah. espetacular, tentativa e erro, tentativa e erro, Continua a tentativa e erro, funcionar. tentativa e erro. Desde que É, existem é, pessoas na Terra, continua a funcionar a tentativa e erro. é espetacular, é espetacular. E podemos voltar ao sistema educacional porque não nos leva ao erro, e isso é extremamente bom porque descobrimos as coisas que não gostamos. E, e olha, e estou aqui. Estou aqui como? Porque já fiz uma data de projetos por tentativa e erro e cheguei a este ponto em que estou aqui contigo, temos os nossos projetos em comum, o podcast é um deles, depois já há outros na área do empreendedorismo. E eu estou a adorar esta fase nova. E se eu voltasse atrás. E há aqui uma coisa que eu quero dizer, que eu quero contar, aliás. Há aqui uma coisa que eu quero contar, que é a decisão, como acho que quase tudo, veio mesmo uma hora antes de uma sexta-feira, quando eu tinha pedido a licença para a segunda-feira. Ou seja, aquilo deve ter vindo lá para as 4h30, quando o dia acabava às 5h30. Pá, e eu não te consigo dizer o sentimento de paz que eu tive quando a decisão de eu poder sair chegou. Aquilo foi um sentimento de paz que é uma coisa brutal. Não, juro-te, não tem explicação, António. Eu pensei que. E também tive algumas saudades, né? No momento, aquela coisa do ei, eu estou aqui a deixar o pessoal impecável para trás. E deixei, e fiz lá muitos bons amigos.
Mas o sentimento de paz a nível apenas e meramente profissional foi uma coisa brutal. E houve muita pessoa a gabar-me a coragem. Também tive medo, mas a verdade é que quanto mais tempo passa, mais eu olho para trás e a Cláudia, a minha mulher, ainda lá está e conta-me coisas e menos eu me identifico com aquilo e mais me identifico com aquilo que eu estou a fazer no presente momento. E eu voltaria a fazer tudo, António. Eu poupo-te já a pergunta, não sei se me ias fazer, mas eu poupo-te já a pergunta, eu Não, voltaria a fazer tudo. pronto, sabes porque é que eu não ia fazer a pergunta? Porque saberia a resposta, não é? Eh, Exato. Tu sabes, mas já, tu olha, sabes. mas isso, isso leva-me aqui a uma outra coisa. Tu estavas a dizer do medo e estavas a falar do momento da paz e da tomada da decisão. E, e eu há bocadinho também estava a falar de estar muito farto e tu estavas frustrado, etc, etc, etc. Mas isto não quer dizer que seja um processo fácil, porque nunca é um processo fácil. E quem queira embarcar na área de empreendedorismo, bora, venham. Para mim é muito melhor, e falo por ti, João, também é muito melhor, mas não é fácil. Porque eu tenho uma frase que às vezes é mal entendida e que demonstra um bocadinho isto, que é, para mim todos os dias são segunda-feira. E não é na perspectiva, segunda-feira, ganda seca, vai começar a semana. Não, é na perspectiva que para mim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são dias iguais de trabalho. Mas se eu quiser estar uma segunda-feira sem fazer a ponta de um chavo, e eu acho que podemos usar as mesmas palavras aqui neste tipo de conteúdo, eu posso estar, mas não posso deixar de fazer determinado tipo de coisas, porque é da minha única e exclusiva responsabilidade. Eu Olha, dependo da eu não sei se minha. estás, eu não sei se estás a ter noção, tu estás a dar o exemplo perfeito da disciplina que nós tínhamos dito, que é a disciplina que nós tínhamos dito é nós temos que fazer aquilo que temos que fazer, mas depois vem a liberdade de nos dias em que eu quiser não fazer, eu não faço. E eu escolho esses dias, isso é fantástico. Exatamente. Eu escolho esses Isso é dias. fantástico. Escolho esses dias. Escolho esses dias. E é mesmo. E se calhar agora podemos, João, pegar um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, onde é que nós nos tínhamos conhecido. E se calhar desenvolveres um bocadinho mais essa perspectiva, onde é que nós nos conhecemos um bocadinho. Epá, Mas como é que isso surgiu? permite-me, António, permite-me só voltar aí um bocado atrás para não fugir de um ponto que tu estavas a dizer, porque tu disseste que não era nada fácil. Eu concordo plenamente, não é fácil. E isto para quê? Para relatar a primeira grande dificuldade que eu senti. Porque a primeira grande dificuldade que eu senti é o pessoal. E às vezes as pessoas que são mais próximas e que nós. te- Isto é uma questão de expectativas. Qual é a expectativa? É a expectativa de que muitas vezes nos apoiem e eu acho que um bocado por causa da proteção que as pessoas têm de nós, ou seja, das pessoas nos quererem proteger achando que sabem o que é o melhor para nós, essas pessoas vão nos desiludir, porque não vão propriamente defender a nossa decisão. Não é por mal, é por um sentimento de proteção, mas nós vamos ter a expectativa de que essas pessoas estejam lá E talvez e por uma questão de formatação delas também. estejam lá a apoiar. Eh, e, e isso depois leva a momentos de dificuldade muito grandes. Eu tive alguns momentos de dificuldade muito grandes, por isso não é fácil. Um, e é um ponto muito importante referir isso. As dificuldades vão aparecer e é preciso uma capacidade de adaptação grande. Isto porque eu quero deixar bem claro de que não é tomar a decisão e vai ser tudo Yeah, 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 yeah. um- vai ser tudo fácil, é quase como como é que se diz? Uma Muito passadeira. cor-de-rosa. É uma passadeira ali vermelha esticada para nós, pronto a entrar no edifício, Lisinha, pá, não sem é? altos e baixos. Lisinha, não, não, não. Não. Vai Muito ter alto. muitas escadas, vai ter muitas escadas, depois vamos cansar, depois descobrimos que ainda só chegamos ao primeiro andar, com um bocado de sorte vai haver um buraco no primeiro andar e vamos que ir cá para baixo, e depois vamos andar à procura das escadas seguintes. Esse foi o primeiro tentativa e erro que eu falei, né? Esta foi a primeira tentativa e erro. Depois vamos ver que não é aquelas as escadas, vamos procurar as escadas seguintes e vão ser difíceis de encontrar, mas elas vão estar lá. Mas eu acho que é importante dizer isto. Agora, voltando à tua pergunta, Força, força. qual era a pergunta, António? Nós estávamos. Era um Já, bocadinho agarrar recorda-me lá, novamente. desculpa.
mais especificamente o nosso percurso até chegarmos onde nós estamos hoje, especificamente aqui do podcast, né? Onde desenvolver talvez um bocadinho por onde é que nós nos conhecemos, onde é que nós nos conhecemos, não é? Em que ambiente também nós nos conhecemos, que eu acho que isso também teve um impacto muito grande. E quando é que nos surgiu esta ideia? Eu não sei bem, mas pronto, já estou a responder. Quando também já não. E quando? Mas acho que podemos passar publicidade a outras pessoas, não podemos? Estás de acordo? Podemos, Acho acho que que sim, tipo, acho que não sim, não há. faz mal, Sim, uma claro. publicidade. Então, epá, foi um evento de desenvolvimento pessoal do Luís Fernando, o Into You. Aliás, correção, primeiro encontramos no evento dele no Encontro Rijo Online, do Minic. Eu contei assim de forma muito leve, porque aquilo só tínhamos 10 minutos e a dividir por duas ou três pessoas, já não sei quantas estavam naquela sala. Eram três. Eram três. Pronto, então eram os 10 minutos a dividir mais ou menos pelo 3. É claro que isso nunca se conta, mas era mais ou menos o tempo que tínhamos direito. Eu lá contei o meu percurso e epá, estou na ideia que na altura estava a passar por uma daquelas tentativas de erro, um daqueles processos difíceis em que tive que voltar a a vida atrás e despedir-me, se calhar, pela segunda vez em 2 meses. E tu foste ali um bocado tipo um pilar, né? Em que eu contei-te a história e tu disseste: Olha, eu passei por este processo, eu fui isto, e aquilo que me aconteceu, que eu não queria que me acontecesse, foi a melhor coisa que me aconteceu. Um, e eu acho que tu estás de parabéns pela. Tu disseste, isso eu lembro perfeitamente, tu estás de parabéns por teres tomado a decisão, porque eu fui forçado a tomar essa decisão. Eu não Eu acho tive que a isto coragem. construiu. Yeah. Eu acho que esta interação em concreto já construiu uma coisa muito sólida, né? Ou seja, um ambiente de confiança entre nós sólido, porque identificámos, de certa forma, com a história um do outro. E depois fomos encontrar na versão presencial, que era o ITU do Luís Fernando, encontramos lá. Uh, e, e acabei por te contar já no último dia que eu lembrava-me de ti por causa desta história. E acabámos logo a falar em empreendedorismo, o que nos Exatamente. levou aqui, porque nós temos o projeto em comum, não é o core do nosso podcast, nós tínhamos decidido isso, não ia ser o core, mas por uma questão de enquadramento vou só aqui mencionar que é um negócio de marketing multinível em que tu me convidaste, eu entrei e temos esse projeto também em comum. E chegámos ao podcast pelo facto de que queríamos criar conteúdo, queríamos chegar a mais plataformas. Estás a ser modesto. Estás a ser Diz, modesto. Foste tu que tiveste a ideia. só à parte, eu sou modesto, porque eu tenho modesto no nome, eu sou João José Pronto, Modesto também. Batista. A ideia foi tua. Esse enquadramento está certo. Estás a dizer que nós procurávamos isso, Sim, mas chegar a não. mais pessoas, etc. Mas tu é que tiveste ideias, João. Mas Sim, continua, verdade, continua. Era, verdade, mas era só para os louros, perceber o os que louros ias não me dizer. interessam. Interessam, Pronto, interessa mais os isto é resultados história. que eu acho que vão ser bonitos, né? Claro que sim, claro que sim. Então, voltando um bocado atrás, esta questão do empreendedorismo, o empreendedor tem que se adaptar, né? E nós estávamos e estamos, ainda estamos, porque este é o primeiro podcast, na verdade, mas estamos muito focados em Instagram e em Facebook, e a conclusão foi de que temos que abrirmos, temos que chegar a outros públicos, e a melhor forma de fazer isso sem edições complexas e com um processo que é divertido pelo meio, que isso também importa, divertirmos pelo meio, porque se não houver diversão, acho que tira um bocado aqui o encanto. Seria termos estas conversas neste podcast. Uh, Cobre essas frentes também, para além daqueles objetivos que eu já disse, de mostrar o caminho às outras pessoas, de transmitir a nossa história. Cobre essas frentes de conteúdo, né, de YouTube. Cobre a frente depois de podermos tirar alguns excertos para o Instagram. E agora, eu estou a contar isto não para vangloriar as minhas ideias, mas para dar ideias a outras pessoas, se assim o entenderem. João, Porque é nós o, não estamos é o aqui na posição propósito, de guru. não é? É o propósito, não É é? isso mesmo, é isso mesmo. Mostrarmos a nossa construção, Abertamente, mostrar o nosso abertamente. pensamento na construção, e é isso que estás a fazer. Não é? No É fundo, isso, é isso. esta é a essência do podcast. Pronto. Portanto, a verdade é que nós não vamos ter grandes segredos para a audiência. Nós o que vamos contar quase tudo e vamos aprender pelo meio. E já agora, se nos quiserem ensinar, metam aí nos Claro que sim, comentários.
Comentem. Olha, há esta forma de fazer as coisas e nós também aprendemos com Exatamente, quem estiver exatamente. a ouvir. Claro que sim. E temos todo o gosto disso. Aliás, foi mais um dos objetivos, eu aprender contigo, tu aprenderes comigo. Queremos trazer convidados cá. Os convidados é para trazer melhor conteúdo e para nós aprendermos também. O objetivo é ser uma relação, neste caso, de win-win. Nós, os convidados, quem nos ouve. Não é? É isso, António. É isso mesmo. Não, é isso mesmo, João. Não vou acrescentar mais nada sobre isso, porque é mesmo essa a essência. É E isso também mesmo. aí, agarrando no nome de Beta Mind, que foi um processo muito engraçado de construção que nós tivemos os dois. ah, Com o Aurélio. claro. Essa fica para depois, né? Não vamos desvendar tudo. Eu prometo que hei de Nada, falar nada. do É isso. Aurélio. Vamos falar do Aurélio. Mas pronto. Não, mas de beta mind é mesmo isso. O beta é o conceito do em construção, não é? É uma mente em construção, é um processo em construção. Isto é uma redundância, mas pronto, tudo bem. É um processo construtivo de duas vidas empreendedoras que temos coisas em comum, sim, como o João disse, que temos uma área empreendedorismo em comum, mas temos cada um de nós também coisas autónomas um do outro, não é? E estamos a fazer cada um de nós o nosso percurso e é muito interessante porque as experiências uns dos outros, um do outro, vão conseguindo dar um upgrade ao outro, não é? Se me É faço isso. entender, se me faço entender. E o objetivo é mesmo aprender. Nós estamos cá para ensinar. Porque a ensinar também se aprende. Aliás, a ensinar aprende-se muito. E nós até podemos saber, mas vamos consolidar ideias. Isso é uma coisa espetacular. Por isso, nós não criámos este podcast porque já chegámos ao destino final. Não é essa a nossa posição. Criámos porque estamos a construir o nosso destino e acho que vamos estar durante muitos, muitos, muitos anos, né? Portanto, isto vai estar em melhoria constante. É isso. Não, e não é só o podcast, nós também estamos em melhoria constante. Eu também estou, eu estou em melhoria constante até morrer, é esse o meu objetivo. Ahm, Olha, hoje já foi uma melhoria para mim porque estou a aceitar fazer esta gravação com o reflexo de uma luz aqui nos meus óculos, que era uma coisa impensável. Estavas a falar disso, né? Antes de começarmos, de clicarmos aí no botão da gravação, tu estavas a falar precisamente de ei, eu tenho aqui um reflexo, não sei o quê. Yeah, 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 E, e eu também estava-te a falar do meu perfeccionismo enquanto desculpa para não avançar, né? E yeah, depois, como a perfeição não existe, estamos ali num ciclo vicioso em que procuramos a perfeição sem ela existir. yeah. E isso vai-me Ahm, levar uma ideia, que o momento certo não existe, não é? Não existe um momento certo, não é? exatamente, Ele não existe, exatamente. por isso é que nós assumimos este conceito de beta em construção, não é? Porque Nunca, nunca haverá o momento certo. não, é É para começar. utópico. Ai, não está pronto. Vou, não é o momento. Ai, tenho medo disto. Não, isso é a vida de uma pessoa que não tem esta perspectiva do empreendedor. Porque quem tem a perspectiva do empreendedor sabe que essas dúvidas existem todas, mas é para avançar, porque senão não adianta. Se o sentes, né? Se o sentes, avança. Tu sentes. Se o sentes, avança. Isso é uma coisa muito Olha, engraçada, um sentimento associado aos negócios. Mas isso é outro assunto. tenho aqui uma pergunta para ti. E eu ia fazer uma pergunta assim um bocado. Como é que eu ia dizer? Eu ia perguntar assim, pá, eu vou fazer como ia perguntar. Para Força. quem nos ouve pela primeira vez, o que é que deve esperar daqui pela frente? Mas na verdade toda a gente nos vai ouvir pela primeira vez, por isso, António, o que é que podem esperar os nossos ouvintes daqui para a frente? Olha, nós temos o objetivo de fazer alguma coisa que crie aqui uma empatia com as pessoas, na perspectiva de que eu quero ser empreendedor, eu quero desenvolver os meus negócios, ou eu já sou um grande empreendedor e tenho os meus negócios a bombar, mas de alguma forma conectar aqui as pessoas num modelo de empreendedorismo, com todas as vertentes que ele possa ter. Mas nunca numa perspectiva de, como eu dizia há bocadinho, do guru, do ensinamento que eu sou no alto, estou lá em cima, no meu patamar de cima, e estou a olhar cá para baixo e a dar os meus bitites, que sou muito bom. Não, eu quero é ouvir Exatamente, também o que as pessoas exatamente. têm para E me dizer. posso acrescentar uma coisa, que é, e eu falo por mim, mas acho que tu te vais identificar com isto, que é
um empreendedor procura melhorar a sua vida em todas as áreas. E a área de empreendedor não é apenas a área profissional. A área de empreendedor também passa por ser pai, que é o nosso caso, nós dois, passa por, para quem nos está a ouvir, eh, passa possivelmente por ser mãe, por ser pai, por ser um marido, por ser uma mulher, e nós pretendemos melhorar em todas as áreas. É provável que o nosso core é o empreendedorismo, mas é provável que por causa deste nosso entendimento possam vir convidados de outras áreas. Há aí pessoas interessantes que eu acho que nós conhecemos. Por isso acho que também podem esperar isso de nós, dos nossos convidados, que sejam pessoas de áreas diferentes e que, no fundo e no fim, esteja tudo relacionado umas coisas com as outras. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E, e talvez até arrisco dizer que isto é um bocado paradoxal. Me arrisco dizer que queremos ser umas eternas mentes beta, não Muito é? importante isso, muito importante. Sempre. Porque sempre que nós conseguimos uma conquista e subir um patamar em qualquer uma das nossas áreas da vida, como tu muito bem falaste, quer profissional, quer pessoal, etc., nós apercebemos que esse patamar já foi. Já não é, já foi, já está lá atrás. E há o outro para cima. Portanto, estamos sempre, não perdemos esta vontade de sermos beta, de crescer, de desenvolver e principalmente de aprender. Exato. E sinto, eu há bocado disse que o mundo, quanto mais competitivo, mais vantagem tinha para as pessoas. Há muitas pessoas que não acreditam na competitividade do mundo, mas a verdade é que o mundo é uma competição. E não estou a dizer que isso é mau. Não estou a dizer que isso é mau. Mas a única forma de nós estarmos em constante vantagem, e não estou a falar em vantagens do ponto negativo, estou a falar em vantagens de conseguirmos com que os nossos objetivos sejam cumpridos ahm, sem que terceiros, não é bem rebaixe. Como é que eu hei de fazer esta explicação? No mundo competitivo, o facto de nós estarmos em constante evolução, numa versão beta, como tu dizes, é o que nos traz aqui o moat, a vantagem competitiva. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. E então, Temos eu acho que adaptação. qualquer empreendedor também deve de adotar este comportamento de estar sempre em modo beta. Porque há sempre uma maneira melhor de fazer as coisas. Há sempre uma maneira diferente de fazer as coisas. Há sempre uma maneira mais eficiente de fazer as coisas. Há sempre qualquer coisa a ver. Então, nós temos que estar constantemente em modo beta do análise crítica. E a análise crítica. É um dos nossos objetivos do podcast, é trazer esta análise, procurar trazer esta análise crítica, não é? Às coisas, discordando com respeito, aprendendo com a opinião dos outros, mesmo que não se concorde, mas ter outros pontos de vista. Esquecemos há bocado de referir isto, que também já Não, foi. eu acho que acabou por estar um eh, bocadinho subentendido, João, mas ainda bem que o referiste, é isso mesmo. Esse espírito crítico, essa análise crítica é fundamental. Sempre, é sempre. Devia ser a base da escola, não era? Se soubesse, Epá, se me dissesse assim, não puxa, já vamos com não, mas 53 deixa-me dizer minutos. esta. Mas deixa-me dizer esta. Deixa-me só dizer esta. A mim me dissessem assim, João, coisa mais importante para ensinar na escola, eu diria isto, análise crítica. Uma pessoa ter capacidade de análise crítica. Olha, já agora só um desafio, muito rapidinho. Para ti, qual é a disciplina mais importante na escola? Na escola, eu estou a falar neste momento do nono ano para a frente. Eu nunca refleti sobre isso. Até eu vou-te dizer e a gente Mas. segue à frente e Não, falamos pera, disso pera, pera, depois. pera, 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 deixa-me refletir aqui só 30 segundos, deixa-me refletir só. Eu diria filosofia. Aí, a sério. Diria filosofia. Nós nunca falamos, eu estou a olhar agora para a câmara de propósito, nós nunca partilhamos. É verdade, eu É nunca refleti sobre isso. Vocês acabaram Eu de não estou a presenciar, mentir. Eu- vocês acabaram de presenciar, isto é verdade, é genuíno, filosofia. Vocês acabaram de presenciar um momento de mente una. Eu não sei se isto é um bocado. Mas olha, está gravado. Um momento de mente una. Mente una. Sabes o que é mente una, João? Mente una é eu quando sei, há mas uma. explica lá então. Ok. Isto é um bocado desafiante, pronto, mas cá está. Olha, vai um bocadinho ao encontro também da próxima temática que nós íamos explorar, um bocadinho o que é que as pessoas podem encontrar aqui neste podcast.
É também falarmos destas ideias às vezes que são um bocadinho disruptivas, não é? Que não são Coisas tão faladas, alternativas, né? um bocadinho alternativas. Consideradas, não é que sejam consideradas. Exatamente, e assim descomplexadamente. Quem gostou, gostou, quem não gostou, paciência, comenta quem gostou e comenta quem não gostou. Tá? Tranquilo. Que Olha, é. eu acrescento só uma coisa: quem não gostou, tente perceber porque é que não gostou. Ei, Pode haver aí uma boa. causa. Essa foi uma facadinha bonita. Se calhar alguma crença que anda lá atrás que limita, não é? Pronto, mas conceito de mentuna é quando uma, duas ou três pessoas ou um conjunto de pessoas têm um determinado nível de sintonia, que em determinado tipo de tarefas que estão a desenvolver têm um pensamentos unificados e simultâneos. E isto é muito bonito de ver e vou voltar outra vez à questão do Luís Fernando, que eu já vivenciei muitos momentos destes de mente una, quando fiz algumas vezes já parte do staff dos eventos do Luís Fernando, e isso acontece na equipa de staff, é fantástico. E eu estou-me a arrepiar neste momento. Não sei se vocês conseguem ver, mas isto podemos falar, pode ser este tipo de temática também para um assunto Temos, interessante para um podcast. Para um podcast. temos que guardar a ideia. Temos que guardar a ideia. Portanto, olha, eu acho que podemos começar aqui a encerrar. Eu acho que sim. Sim, vamos fazer o pedido habitual, né, que toda a gente, que é nós queremos começar a estar aí a ser referenciado pelo algoritmo, essa coisa, esse bicho. Então metam aí as coisinhas do seguir, do partilhar, eu nem sei todas, mas pronto. Não, o comentar, exatamente, o comentar. Se tiverem coisas para nos ensinar também, estamos eternamente gratos. Nós gostamos muito de aprender. Uhum. E olha, e, no fundo, olha, estou a sentir isto, que tenho que te agradecer por me dares esta. Não é por dares, é por engrenares, por entrares nesta aventura comigo. Acho que é extremamente gratificante e vai ser extremamente gratificante. Vamos aprender muita coisa. E por isso, com este agradecimento a ti, acho que é uma boa forma de fechar. Ok. João, eu agradeço muito também este teu desafio que tu no fundo fizeste de construirmos este podcast. E porque é mesmo isso, é muito bom mesmo. É muito bom quando nós, pessoas que somos diferentes, experiências de vida diferentes, idades diferentes, mais de 20 anos de diferença um do outro, e a gente não pode dizer isto muito, né? Porque de repente até podias quase ser meu filho, não é? Mas não parece, que eu pareço mais novo. Quem é que parece mais? O pior é se me dão a tua idade, ó, António. O pior é se me dão a tua idade. Tu Pronto, estás- mas isto é fora brincadeiras, mas isto é mesmo assim. E eu acho que estamos a conseguir fazer aqui uma coisa engraçada e vamos, não tenho dúvidas nenhumas. Olha, e agora, se me permites, João, assim, em laia de mensagem final, o que é que eu quero dizer? Se para ti que nos ouviste até agora, com estes 57 minutos de gravação de podcast, se de alguma forma houve alguma coisa aqui que te tocou, não é? É porque tu também estás em construção, não é? Tu também ainda estás em processo de construção. E o desafio que eu te lanço para o próximo podcast, daqui uma semana, é pensares qual é o passo que tu vais dar para saíres desse. Não é para sair, peço desculpa. Qual é o passo que tu vais dar para entrares realmente numa beta mind, numa mente em construção que saia daquele caminho que tens andado a fazer a vida, É, é isso mesmo. não é? E só aqui explicar também que vamos tentar. Vamos tentar, não, vamos trazer. Vamos trazer um desafio, porque os empreendedores vivem desafios, mas é um desafio reflexivo, que foi o que tu acabaste de deixar, né? Exato. Ou seja, e recapitulando para acabar com isso, que eu não quero roubar o protagonismo ao desafio, é o que é que vais fazer hoje, que tu que nos estás a ouvir, para entrares na tua versão BetaMind. Tá? António, muito obrigado. Um João, abraço e vemos aí gratidão. no próximo episódio. Pessoal, meninos e meninas que nos ouviram, muito obrigado por terem tido paciência para estarem aqui esta quase hora connosco, a ouvir aqui as nossas divagações. Mas é assim, nós somos de Betamind. Tá, malta. Até para a Obrigado. semana. Obrigado.